precede a ceia do Senhor, e nós queremos hoje falar exatamente de uma dessas graças, uma dessas solas, que é somente a fé pela graça de Deus. Nós queremos falar, expor o texto de Efésios capítulo 2, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e lesse comigo os versos de 1 até o verso 10, Efésios 2, de 1 a 10. Queria que você lesse comigo, por favor. Efésios 2, de 1 a 10. Nós vamos ler então juntos. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Senhor, muito obrigado pela leitura da sua palavra, obrigado por essa salvação pela graça e merecida graça. Obrigado, Deus, por fazer-nos hoje essa reflexão, por deixar registrado isso em sua palavra, a fim de que aqui nós então pudéssemos meditar, refletir nessas verdades eternas. Que o Senhor Deus traga, alenta o nosso coração, alegria ao nosso coração, nos faça refletir nessa imerecida graça, nessa maravilhosa ação do Teu Espírito Santo, que imputando fé em nosso coração nos traz a salvação em Cristo Jesus. Abençoa-nos, Senhor, então, e faz-nos refletir, e ao refletir, nos animar, Senhor, para servi-lo nesse mundo. Por amor a Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Obrigado, queridos. Podem assentar. Meus irmãos, nós queríamos, nessa noite, responder, ou procurar a responder, 6 perguntas que estão aí nesse texto, nessa exposição, respondendo paulatinamente essas perguntas. Primeiro, qual é o estado do homem natural? Como é que nós, que já fomos salvos em Cristo, estávamos? E como estão aqueles que ainda não fazem parte desse povo santo de Deus? Em segundo lugar, o que motivou a ação de Deus? Por que que Deus se relacionaria com pessoas tão pecaminosas, tão pecadoras, tão impuras? O que que trouxe a Deus essa motivação? O que que Deus fez seria a terceira resposta, e a pergunta é essa: o que que Deus fez para isso? Quarta pergunta: por que Deus o fez? Por que que Deus agiu assim? Como Ele fez isso? E por fim, o papel das obras. Nós costumamos separar fé e obras, mas a Bíblia mostra as duas coisas andando bem juntas. E às vezes nos falta essa compreensão. Então vamos lá, em primeiro lugar, qual o estado do homem? A Bíblia diz assim: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É como se o apóstolo fizesse questão, queridos, de antes de chegar
à questão da salvação imerecida pela graça, ele faz questão de destacar o nosso estado anterior. E isso com o objetivo de trazer mais glórias a Deus. Eu não sei se você já prestou atenção em quase todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve. Ele faz questão de trazer à sua memória o que ele era no passado. Ele destaca isso para os seus ouvintes. Ele está querendo mostrar, não elogiar o pecado, mas o que ele quer mostrar é o quanto a graça de Deus foi bem-vinda e maravilhosa em sua vida, salvando a uma pessoa absolutamente corrupta, impura, pecaminosa, assassina, e ainda assim Deus escolheu relacionar-se com essa pessoa. Então, quando ele começa a escrever essa carta, antes de falar aos Efésios e a nós a respeito da salvação, é preciso que ele deixe bem claro, como se ele quisesse nos jogar completamente no chão, nos colocar sem esperança, prostrados no chão, sem nenhuma possibilidade de esperança, para então depois ele mostrar que ainda assim, Deus estendeu sua mão, nos tira desse estado de pecado e pela graça ele nos salvou. Então, ele começa dizendo que nós estávamos, ou mortos, andando nos delitos e nos pecados. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É necessário, sabe, queridos, que nós que nos alegramos com a nossa salvação, tenhamos esse senso de gratidão, de como nós éramos desviados dos caminhos de Deus, na verdade afastando-se cada vez mais de Deus, andando na direção contrária de Deus, não desejando ouvir de Jesus, não se interessando pelas coisas de Deus. É necessário que nós tenhamos isso em mente. Nós não éramos regenerados, nós nascemos de um nascimento natural, fruto de um prazer, de uma relação dos nossos pais. E isso não nos habilitava ao céu. É preciso que nós então estejamos sempre nos lembrando disso. Talvez você pense, mas eu nunca cometi pecado extraordinário, eu nunca matei, nunca roubei, nunca trafiquei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Irmãos, nesse mundo estão cheios de pessoas que nunca praticaram pecados extraordinários e ainda assim serão condenados eternamente. Pessoas que têm um dever moral, cívico, exacerbado, pessoas que são dignas de viver nesse mundo, mas não de habitar o céu, pessoas que praticam coisas boas. E nós não podemos nos deixar enganar por isso, porque às vezes, quando nós olhamos uma pessoa que tem esse padrão de vida bom, que nunca roubou, nunca matou, nunca adulterou, nunca fumou droga, nunca fumou um cigarro, nunca bebeu, nós achamos que essas pessoas não precisam de Cristo. Mas esse mundo está cheio de pessoas com esse padrão. E que ainda assim morrerão nos seus delitos, nos seus pecados e jamais serão salvos. Então esse é o estado, ou era o nosso estado, ainda que você nunca tenha praticado pecado exagerado. Negar então essas coisas é negar a nossa fé, é negar a ação de Deus que pela sua imerecida graça, pela nossa imerecida graça, né? Nós não merecemos a graça de Deus, mas Ele nos quis salvar. Ele nos amou, um amor incondicional, que não olhou para as nossas ações, mas que Ele assim resolveu fazer. Nós conhecemos a Bíblia, querido, mas é bom sempre lembrarmos Jesus Cristo. Ele diz assim, ele disse aos seus discípulos: se fizerdes o bem ao que vos fazem o bem, coisas naturais nesse mundo, ele diz assim, qual é a vossa recompensa? Até mesmo os pecadores fazem isso. É um reconhecimento do próprio Deus, de que existem pessoas boas nesse mundo, que retribuem, que fazem coisas boas, que praticam boas ações. Esse mundo tem pessoas com esse padrão de vida.
Às vezes, até mesmo o que a Bíblia chama de bárbaros, aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Deus, elas praticam coisas boas. No livro de Atos, o apóstolo Paulo, nas suas viagens, e por sinal na última viagem, quando o seu navio tem um problema, que ele precisa ir para a ilha de Malta, olha o que está registrado no capítulo 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros tratavam-nos com singular humanidade. Porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Pessoas boas, pessoas que praticavam o bem, mesmo sem conhecer aquelas pessoas que eles estavam recebendo, mas que tinham em seus corações o senso de bondade. Mas como a Bíblia termina esse relato? A Bíblia conta que Paulo, quando ele vai jogar gravetos nessa fogueira, uma víbora morde o seu dedo. Todos ficaram espantados porque Paulo não teve problema. O veneno foi inócuo à sua saúde. Deus lhe deu graça. Em resultado disso, as pessoas da ilha levam os doentes a Paulo e ele cura todas elas. Como resultado disso, diz a palavra de Deus que o principal da ilha, chamado Públio, acolhe Paulo e todos os detentos em sua casa. O pai de Públio passa mal, ele está com disenteria. Paulo vai lá, ora por ele, ele fica bom. Sabe como é que o texto termina? Os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. O que resultou essa bondade na vida das pessoas? Nada. Elas fizeram bem, receberam o bem, foram curadas das suas enfermidades, Deus retribuiu a bondade delas, mas nenhuma delas era salva. O que eu quero dizer, querido? Que existem pessoas boas nesse mundo, pessoas que fazem o bem desinteressadamente, mas que nem por isso são pessoas salvas. Ora, o crente, querido, devia ter então uma consciência extraordinária disso. Nós andávamos nesse mundo em nossos delitos e pecados. Era assim que nós caminhávamos. Nós sabemos, irmãos, que nesse mundo, quando uma campanha de mobilização social é feita, as pessoas se entregam, elas aceitam voluntariamente, se dispõem a fazer o bem, doam, estão participando das campanhas, servem, dão tempo, dão dinheiro, dão coisas para fazer o bem. E muitas, ou quase que a grandíssima maioria dessas pessoas, nunca ouviram falar de salvação. Campanhas de doar sangue. Você já viu como é que os bancos de sangue são cheios quando uma campanha é deflagrada na televisão? São pessoas crentes? Não! Não são pessoas crentes, mas são pessoas boas. São pessoas dignas, pessoas honradas. Mas pessoas, queridos, que nunca alcançarão o céu. A grandíssima maioria dessas pessoas. Ora, são pessoas que fazem o bem material, mas não sabem o que é o bem espiritual. Pessoas que, assim como nós, andávamos ou andam em seus delitos e pecados. Pessoas virtuosas, mas que têm em seu coração saturados de pecados, da concupiscência. Pessoas que estão saturados de rebeldia, que não aceitam a palavra de Deus, que querem continuar vivendo à sua maneira, mas não aceitam a orientação que vem do Senhor. E é por essa razão que não podem ser salvas. E pelo bem que fazem, Deus lhes retribui, como retribuiu a esses habitantes de Malta. Eles foram bons e receberam de volta o fruto da bondade feita. Não foi por essas obras que elas foram salvas. Mas até então,
A Bíblia nega completamente salvação a essas pessoas. Nicodemos era uma pessoa distinta. Era um líder judeu, fariseu, pessoa que conhecia profundamente as Escrituras. De noite ele vai ter com Jesus, chama Jesus de mestre, diz que reconhece em Jesus a presença da graça de Deus. Ninguém faz os sinais que o Senhor faz, mestre, se Deus não for com ele. O que Nicodemos ouviu de Jesus? Importa-vos nascer de novo. Essa pessoa honrada, religiosa, digna, prestativa, líder do seu povo, ouviu Jesus: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Porque ninguém que viva nesse mundo e não experimente o novo nascimento, ninguém alcançará o céu. Era assim então. O estado de Paulo era esse o nosso estado. E nós carecemos então urgentemente de uma transformação. Que pecados são esses, afinal de contas, que Paulo fala que essas pessoas e nós andamos nela? Ele diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Pessoas que tinham os seus corações aptos para praticar coisas boas, mas que eram direcionados não por Deus, mas pelo Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Pessoas que eram dirigidas pelo demônio e pelos seus anjos. Pessoas que estavam nesse mundo para exatamente despertar esse senso de confusão. Pessoas que, apesar de fazer o bem, mas ainda assim estavam destinadas à perdição. Pessoas que eram regidas pela incredulidade em Deus, que acreditavam em si mesmas, que acreditavam nas suas boas obras. Pessoas que tentavam fazer alguma coisa boa, imaginando com isso alcançar a salvação. Paulo, então, ele se inclui, e isso é maravilhoso, querido. Ele diz assim: entre os quais também todos nós, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que impressiona, querido, é que esse mesmo apóstolo que escreve esse texto agora, ele escreveu aos filipenses, dizendo que ele era irrepreensível, que ele era um homem com uma herança religiosa poderosa, que ele era judeu, ele era fariseu de fariseus, pessoa nobre da classe judaica. E quanto à lei, ele diz irrepreensível. Paulo, ele tinha a convicção de que ele praticava aquilo que ele imaginava ser a vontade de Deus. Mas agora convertido, agora que ele experimenta ao dom da graça de Deus, ele diz de si mesmo: eu andava fazendo a vontade da minha carne. O que eu imaginava ser uma irrepreensão, na verdade, era um adorno ao meu próprio eu. Eu fazia unicamente aquilo que a minha carne queria. A direção que eu recebia não era de Deus, era do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que eu fazia era seguir o curso desse mundo. Queridos, essa é a minha e a sua situação atual. Antes de Cristo, todos os que nasceram nesse mundo experimentam exatamente essa realidade. A única coisa que pode mudar isso é a graça de Deus em Cristo Jesus, para tirar-nos dessa concupiscência da carne, de fazer a vontade da carne, de se render aos seus anseios,
de se dobrar à sua vontade. Unicamente quando o Espírito Santo de Deus vem morar dentro do nosso coração e resiste às vontades da carne, é um opositor que Deus coloca dentro de nós. E diz a Bíblia, para que a carne não faça aquilo que é da sua vontade. Unicamente pela graça de Deus. A carne, querido, ela produz maus desejos. A Bíblia diz que a carne não pode ter nada de bom, que nela não habita bem nenhum, absolutamente nenhum. E nós conhecemos histórias bíblicas de homens de Deus. A começar pelos filhos do primeiro casal, Caim e Abel, onde Caim mata Abel. Aminon e Tamar, irmãos, e Aminon toma Tamar à força, pratica a relação sexual com ela e depois a despreza. Conhecemos a rebelião de Absalão contra seu próprio pai Davi. Relações que eram para ser fraternas, mas que os desejos da carne tomaram conta dessas pessoas e as levaram a cometer torpeza, coisas imorais, coisas indecentes. Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis, acreditem nisso de todo o coração. Cada vez mais esse mundo está na rota mesmo de colisão e de perdição. Há pouco tempo, saiu na Rede Globo de televisão uma cena de duas senhoras idosas se beijando, e foi um escândalo nacional. Uma coisa horrorosa. O mundo se levantou, o Brasil se levantou contra. Foi um fracasso para a Rede Globo. A novela nem acabou, ela coloca outra em cena, onde uma jovem de 17 anos tem relação sexual com o tio, com o sobrinho, trai a mãe, e ninguém fala nada. Eu nunca li em nenhuma página, de nenhum folhetim, de nenhuma internet, alguém criticando nenhuma das cenas do que a Rede Globo publica. Então, parece, querido, que o que nos escandalizou, sabe o que foi? É porque as pessoas eram velhas. Porque se fossem duas pessoas novas se beijando, estava tudo bem. É próprio dos jovens. Queridos, nós vivemos dias maus, dias perigosos, porque a televisão está entrando para dentro da nossa casa com força, trazendo os seus conceitos e ensinando que é possível sempre dar um jeitinho nas coisas mais escandalosas que for que acontecer. E nós não falamos nada. Parece que nós nos esquecemos de que nós éramos essas pessoas que o apóstolo Paulo fala. Parece que a graça não fez diferença nenhuma em nossa vida. Parece que nós nos esquecemos disso, parece que nós nos considerávamos bons demais, parece que nós achamos até que somos salvos, porque nós não cometíamos pecados torpes. Parece que nós imaginamos que a salvação veio, porque Deus deve ter visto alguma coisa boa em nós. Diferentemente dessas pessoas indignas que andam se arrastando aí pelas sarjetas. Parece que nós perdemos, queridos, essa consciência de que nós éramos essas pessoas más, péssimas, aonde não habitava bem nenhum bem, é o que diz o texto lá de Romanos, no capítulo 7. Por isso a indignação de Deus é permanente, contra aqueles que a ira dele ainda não foi dissipada. Porque as pessoas, elas são más, praticam atos bons e imaginam serem salvas por isso. Por isso a Bíblia vai de encontro a isso, porque essas pessoas se recusam a aceitar o Evangelho. E o apóstolo Paulo deixa bem claro, todos nós, ninguém, não há uma única exceção sequer. Todos os nascidos de mulher, frutos de uma relação sexual, e Jesus Cristo não foi assim, mas todos os outros, todos, sem exceção, estão com suas condenações decretadas. E unicamente Cristo é que pode mudar essa verdade. Nós éramos
filhos, portanto, da ira de Deus, e não filhos do seu amor. Significa que nós éramos frutos da sua indignação permanente. Quando João escreve seu evangelho, logo depois dele falar que o Deus enviou o Filho ao mundo para salvar aqueles que creem, no final do capítulo 3, ele diz assim: por isso, por essa razão, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Percebam, queridos, que o que a Bíblia diz não é que a ira de Deus vem sobre aqueles que estão praticando o mal. Não é isso. Nós já nascemos nesse mundo pecadores. Nós já chegamos a esse mundo condenados. A ira, ela apenas permanece sobre nós, porque nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Nós herdamos o pecado original e em nós não habita bem nenhum. E cada um de nós, queridos, com sinceridade pode ter a avaliação correta de que até praticamos coisas boas, como a maioria das pessoas, mas praticamos muitas coisas ruins, pensamos muitas coisas lamentáveis, degradantes, coisas que, se fossem vistas pelas outras pessoas, nos levaria a suicidar de tanta vergonha. Você já imaginou se você tivesse uma bruta de um telão em cima da sua mente e todos os seus pensamentos fossem lidos pelas demais pessoas? Imagina se eu estivesse lendo seu pensamento agora. Esse pastor está demorando muito, está falando muito. Já imaginou se assim fosse? E eu estivesse aqui lendo isso que vocês estão pensando? Ou se eu estivesse aqui e vocês lendo? Ei, povo, nem dá atenção ao que o pastor fala. Se eu estivesse aqui publicando os meus pensamentos, que vergonhoso que seria, não é? Que coisa vergonhosa. Pois Deus lê e vê todos os nossos pensamentos. Deus vê tudo que passa no seu coração, tudo que passa na sua mente. E por isso, apesar dos nossos bons atos, nós andávamos por esse mundo, seguindo o seu curso, afastando-se cada vez mais de Deus, fazendo a vontade da carne, que é inimiga de Deus, fazendo as vontades do pensamento. Você pensa numa coisa errada e faz. Porque até então não havia oposição a isso dentro de você. Mas que coisa maravilhosa. O que motivou a ação de Deus? Chega. Chega de falar de coisa ruim, diz o apóstolo Paulo. Eu creio que vocês já tenham compreensão disso. Vamos falar então de coisas boas. Mas Deus, vocês não sabem o quanto eu amo essa expressão de Paulo. Porque eu penso exatamente nessa situação. Eu me vejo rastejando no chão, ferido de morte, sem esperança nenhuma. E Paulo diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia. Por que ele fez isso? O que motivou Deus a fazer isso? A lidar com pessoas tão pecaminosas. Porque ele é rico em misericórdia. Porque ele tem um grande amor por nós. São as motivações de Deus. Deus não pode ter visto nada de bom em mim e você, querido. Mas foi por causa do grande amor com que nos amou. E sendo ele, então, rico em misericórdia. Paulo faz, então, uma mudança fantástica. Chega de falar de coisa ruim. Chega de pensar. Chega, eles já estão plenos. Eles já têm compreensão disso. Vamos, então, agora falar de vitórias, de coisas boas. A misericórdia de Deus, do seu amor e da sua imensa graça com que ele nos amou. Queridos, esse amor de Deus é tão extraordinário que nos
incapacita de pensar nisso. O nosso padrão de amor é o nosso padrão. É retribuir pessoas que fazem o bem, retribuir com coisas boas, somos assim. É assim que nós conseguimos pensar. No máximo, fazer algumas coisas para parecer que somos cristãos, mas quando você pensa em Deus, nesse imenso amor, nessa ação misericordiosa que coloca o seu coração na nossa miséria, que não nos trata segundo os nossos méritos, que nos salvou mesmo nós sendo responsável pela morte de Jesus, ainda assim, Ele nos tira desse estado e Ele nos assegura de que um dia nós viveremos o céu. Como nós podemos imaginar isso? Como mensurar esse amor? Nós somos incapazes. A Bíblia nos lembra que o amor de Deus é muito mais do que nós podemos compreender, muito mais largo, muito mais profundo, muito mais abrangente do que qualquer de nós tenha condição de entender. O amor, diz a Bíblia, não é um amor que é dado em conta-gotas, é um amor que foi derramado em nosso coração. É um amor tão extraordinário, mas tão grande, que diz o apóstolo Paulo, quem pode nos separar desse amor? Nada, absolutamente nada vai nos separar desse amor. Ele de fato excede todo o entendimento. Quando nós entendemos então que esse amor é dirigido a nós, no nosso estado pecaminoso e de miséria, nós podemos então compreender qual seja a expressão misericórdia. Deus coloca o seu amor em nossa miséria. A misericórdia, ela se compadece de nós, para que então a graça possa nos perdoar. Então, ser salvo pela graça, querido, definitivamente deveria nos levar à compreensão de que nós não praticamos absolutamente nada de bom. Que nós não temos méritos nenhum para apresentar a Deus. Que Deus não viu absolutamente nada em nenhum de nós que o motivasse a nos salvar. É pela graça que nós somos salvos. Ele nos vivificou, nos deu vida, mesmo estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E é isso que diz o verso 5, que estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queridos, como é que uma pessoa natural pode compreender isso? Nós já somos ressuscitados, irmãos. Nós já experimentamos a primeira ressurreição. Isso é uma confusão terrível teológica a respeito disso. Quantas ressurreições haverá, né? 2. Uma nós já experimentamos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não é que Cristo vai voltar 2 vezes. Não quer dizer que Ele volta para uns e outros vão aguardar. Não quer dizer que Ele leva alguns e deixa outros. Nada disso. O que deixa bem claro o texto é que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Todos nós que já temos a nossa vida salva em Cristo. Quando Jesus Cristo foi erguido do túmulo, todos nós ressuscitamos junto com Ele. Nós ganhamos vida junto com Cristo. E essa vida se manifesta exatamente no dia em que você fez a sua decisão por Cristo. Você aí tomou conhecimento de que Jesus Cristo morreu por você e você então foi ressuscitado. Nós ganhamos vida e não apenas isso. E com Ele, Cristo nos faz assentar nos lugares celestiais. Nós agora temos uma vida, irmãos, que não deveria mais ser gasta apenas conosco. Nós deveríamos ter uma vida que seja vivida agora para Deus e para a glória de Deus.
Uma vida que é agora para Cristo, não uma vida mais que é para você. A vida que nós estávamos vivendo, essa era a nossa vida. Mas agora, nós pertencemos a Cristo, porque foi Ele, Jesus Cristo, quem nos salvou. E nos fez então, além disso, assentar nos lugares celestiais. Mas nós não estamos ainda vendo isso plenamente. A Bíblia diz que a nossa vida ainda está oculta em Deus. Nós experimentamos agora pela fé essa graça imensurável de Deus. Pela fé nós cremos nisso. Pela fé nós cremos que nós não mais seremos agora entregues ao inferno. Pela fé nós acreditamos de todo o nosso coração que Jesus Cristo vai voltar e que nós estaremos um dia com Ele em glórias eternas no céu. Mas nós não estamos vendo isso ainda. Isso ainda faz parte da fé que Deus imputou em nosso coração para assim crermos e vivermos ainda nesse mundo, mas vivermos agora de uma forma diferente da que vivíamos anteriormente. Uma novidade de vida, uma vida agora consagrada ao Senhor e para a glória do Senhor. A pergunta, querido, que eu faço é essa. A sua vida é uma vida que está sendo vivida para a glória de Deus? Você tem isso em consideração quando você vai tomar decisões? Você pensa se isso glorificará a Deus ou não? Você pensa que suas decisões agradarão a Deus ou não, já que a sua vida deve ser vivida agora para a glória de Deus? Por que Deus fez isso? A Bíblia diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Por que Deus fez isso? Para a sua própria glória. Não foi propriamente para nosso benefício, querido. Para o nosso benefício foi sua misericórdia e graça. Mas a sua ação é para a glória dele mesmo. Era para mostrar nos séculos vindouros a sua bondade, a sua misericórdia que ele exerceu em nós e para mostrar como a graça resgata pessoas tão impuras, pecaminosas e desprezíveis. Como essa graça pode transformar corações tão imundos a ponto de Cristo desejar morar neles. Para que ele faz isso? Para que no futuro isso seja exposto diante daqueles que se perdem. Para que seja visível ao diabo, aos seus anjos, aos seus demônios. Para que seja a glória de Deus exaltada. Para que todo joelho se dobre, literalmente se dobre diante dessa glória excelsa de Deus. Futuramente. Foi para isso que Deus agiu assim hoje. Foi por isso que ele me salvou e salvou você. Para que no futuro todos nos vejam exatamente como Deus imaginou-nos. Não ainda com corações divididos, não com corações impuros. Nós somos as joias de Deus. Eu fico pensando numa mãe, se você perguntar ou pedir uma mãe assim, me mostre sua joia. Ela corre, vai buscar o filho e vai mostrar para você. Essa aqui é a minha joia. É o que eu tenho de mais precioso. Nós somos as joias de Deus, queridos. Coroa da criação de Deus. Preparados desde antemão para a salvação. Enquanto a grandíssima maioria das pessoas nem são capazes de imaginar isso. Nós já fomos alvos dessa graça. E o lamentável é que às vezes nós não estamos vivendo assim, irmãos. Não levamos isso em conta. Não levamos em conta que para que eu e você pudéssemos aspirar ao céu, o Filho de Deus precisou morrer. Não levamos em conta o sofrimento de Cristo. Não levamos em conta o que Cristo teve que pagar
para que nós pudéssemos ser salvos. E continuamos vivendo vidas que interessam unicamente a nós. Continuamos ainda andando nos nossos próprios pensamentos, andando segundo o curso desse mundo, andando segundo o príncipe da potestade do ar, que nos sugere coisas erradas e nós fazemos, apesar de Cristo já ter morrido por nós. Que triste. A cruz, então, um dia será valorizada. Aquilo que era um horror, a morte de cruz, um dia, querido, será exaltado com todo o seu poder. Inclusive, nós mesmos, né, irmãos? Um dia teremos consciência plena disso, do quanto Jesus Cristo morreu para que nós tivéssemos vida. O apóstolo Paulo, ele diz que aqueles seus ouvintes eram salvos para essa graça. Diz que judeus eram salvos, gentios eram salvos. E quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim, e até eu, que sou o principal dos pecadores. Que consciência, né, querido? Extraordinária. Um homem santo de Deus. Ele diz assim, eu sou o principal desses pecadores, que fui alcançado por essa imerecida graça. Que coisa extraordinária. Que bom que nós tivéssemos também consciência dessa rica e maravilhosa graça. Como é que Deus fez isso? O verso 8 diz, porque pela graça sois salvos, através, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, a fé, ela é imputada em nosso coração. Nós temos fé em remédio, fé em time de futebol, temos fés mundanas, coisas naturais do homem natural, mas a fé salvífica, só quem confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, é aquela pessoa que recebeu a imputação dessa fé, em que Cristo imputou fé nos seus corações, para que pudesse confessar o nome de Jesus, ninguém mais. Essa fé, ela não vem de nós, o texto deixa isso bem claro. É dom, é presente, é graça de Deus. Que mudança extraordinária. Pessoas tão miseráveis, tão pecadoras, destinadas ao inferno eterno de fogo, agora são alcançados pela graça de Deus e são transformadas mediante essa graça e essa fé. Assim, pois, querido, diz o apóstolo aos Romanos, não depende de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. No verso 32 do capítulo 11, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com eles. Todos nós, então, fomos encerrados nisso, mas a salvação não é para todos. Qual é o papel, então, das obras, queridos? Vamos ver se nós conseguimos tirar definitivamente da nossa mente essa confusão entre fé e obras. O apóstolo ele diz assim no verso 9, que nós não fomos salvos por obras, não de obras para que ninguém se glorie. Irmão, se a fé fosse nossa, era uma obra. Porque se a fé fosse nossa, inerente no homem, nós poderíamos nos vangloriar com outras pessoas que não exercitariam essa sua fé. Seria algo inerente do ser humano. Mas nem essa fé, nem isso é inerente nosso. Ninguém vai ser salvo por nenhuma obra. Nada que ninguém faça alcança de Deus a satisfação para a salvação. Visto, diz o apóstolo aos Romanos, que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado.
aos Gálatas, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Ninguém será justificado. Ninguém será salvo por nada que se faça. Não é obra que salva e que salvará ninguém nesse mundo. Tiago, ele lembra aos seus ouvintes naquela época que tinham essa confusão, ele desafia essas pessoas, esses crentes, a mostrar que tinham fé pela obra, mas não quer dizer que ele estava sugerindo que essas pessoas seriam salvas por obra. Muito pelo contrário, ele fala assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todas. E ele diz assim, então me mostra a tua fé com obras. Você é salvo pela fé? Você tem obras para mostrar ao Senhor? Você tem feito alguma coisa que você possa apresentar a Deus e dizer assim, aqui está o fruto da minha fé. Esse trabalho. Eu estou servindo ao Senhor. Isso é fruto da fé que o Senhor imputou em mim. Eu não sou salvo pelas obras, mas a fé que o Senhor imputou em mim produz o desejo de servir ao Senhor nesse mundo. Produz um desejo incontrolável de aqui fazer coisas para a glória do Senhor nesse mundo. Você tem alguma coisa para mostrar ao Senhor nesse sentido? A sua fé já fez isso? Já te conduziu a isso? Irmãos, no dia que Jesus Cristo voltar, a Bíblia diz que uns estarão à esquerda, outros à direita do Senhor Jesus. Agora presta atenção. Quem está colocando essas pessoas aqui do lado esquerdo sou eu. A Bíblia diz assim, que muitos naqueles dias vão me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome? O que é isso? Obra. Eu não estou pregando para o Senhor aqui nesse mundo? Vão dizer assim, em teu nome nós não expelimos muito demônio, o que é isso? Obra. Ele está dizendo, eu fiz isso. E em teu nome nós não fizemos muitos milagres, o que é isso? Obra. Ele está dizendo, eu estou servindo ao Senhor aqui nesse mundo. Sabe qual que vai ser a resposta de Jesus? Por isso que eu estou dizendo que eles estão do lado esquerdo. Diz assim, eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Aparte-se de mim. A pessoa fazia muitas coisas, mas ela não tinha fé. A fé que salva. Olha a diferença dos que estarão à direita de Jesus. Elas nem se lembram do que estão fazendo. É algo tão natural na vida, sabe, querido? Servir a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, que a pessoa não tem nem consciência. Ela faz naturalmente. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Eu não estou lembrado. Ou com sede te demos de beber? Não me lembro. Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E o rei responderá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Você entende o que é isso, querido? É um tipo de vida que é natural para aquele que é salvo. A pessoa não anda fazendo registro dessas coisas, mas ela faz com muita naturalidade. Porque ela ama aquele que o salvou. Ela tem consciência de que estava arrastando pelo chão imundo, já em estado de miséria, na hora da morte. Mas Deus, pela sua imensa graça e misericórdia, o salvou. E agora, como alegria, como gratidão no coração, a única coisa que essa pessoa quer é servir a Deus nesse mundo. É ser reflexo dessa glória de Deus nesse mundo. É isso que essas pessoas fazem.
Elas não andam marcando e computando essas coisas, mas elas fazem naturalmente, porque os seus corações estão tomados de graça, estão tomados, foi imputado fé nesses corações, não só para a salvação, mas para viver uma vida que agrada a Deus nesse mundo. Você lembra do início do texto? Paulo falou que nós andávamos nesse mundo fazendo as coisas vergonhosas. Como ele completa o texto? Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Você compreende, querido? Nós tínhamos um padrão de vida que andava fazendo as coisas erradas. Quando nós somos alcançados pela graça de Deus, nós passamos a andar em boas obras, a fazer aquilo que o Senhor agrada-se de ver nos fazendo. Naturalmente nós somos tomados por essa graça. E nós passamos a andar. Andar é viver, é agir com naturalidade, fazendo essas coisas com maior naturalidade. Porque nós fomos então salvos por essa graça inunda o nosso coração e nós não resistimos ficar nesse mundo sem amar a Deus acima de todas as coisas, servir a Deus, desejar fazer aqui algo que seja para a glória de Deus. Não é possível resistir a essa graça. Nós compreendemos então que as obras, irmãos, elas foram preparadas para nós. Pobres, pessoas necessitadas, estão aí nesse mundo, para o crente ser instrumento de graça de Deus na vida delas. As dificuldades, os apelos, as necessidades de salvação, por que não vem anjo salvar? Porque Deus escolheu que os crentes seriam esses instrumentos em suas mãos para salvar pessoas que estão carentes de salvação. É por isso, porque Deus preparou essas coisas para que nós andássemos nela. Para que fosse algo tão natural como comer, beber e dormir. Natural na vida do crente. Sabe o que o apóstolo lembra aos Coríntios? Ele diz assim, e se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou criação, que é a melhor tradução, é nova criação. Se alguém está em Cristo, mudou. Passou da morte para a vida, mudou a sua perspectiva. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ah, queridos, a compreensão disso deveria produzir em nós muita alegria. Salvos imerecidamente pela sua graça, alcançados pelo esse dom de Deus, Deus, então, dissipa a dúvida que, às vezes, paira em nosso coração, elimina as desculpas que, às vezes, brota em nossos lábios. Não somos salvos pelas obras? Jamais, de jeito nenhum. Mas isso quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Também de jeito nenhum. Muito pelo contrário, diz que você tem que fazer, diz que você tem que servir, porque você é nova criação. No seu coração foi imputado fé, foi imputado graça, foi imputado amor de Deus, que não deixa você parado, que não deixa você sossegado, que desperta em você um desejo de amar e servir a Deus nesse mundo. Sabe como é que eu gosto de pensar nisso? Quem está aí com seus pares aí, seus namorada, esposa, noivo. Pensa no seguinte, se sua esposa, sua namorada, seu noivo, dissesse que ama você profundamente e nunca fizesse nada por você. Minha esposa, tesouro, faz um café ou não, vai você. Tesouro, nossa, eu estou querendo, passa uma roupa para mim ou não, vai você fazer.
Poxa, tesouro, mas o que é isso? O que é isso, tesouro? Eu te amo. Eu te amo com toda a minha força. Tesouro, você pode fazer isso? Eu não, vai você. Mas que é isso, tesouro? Que é isso? Mas eu já não te falei que eu te amo? Não é assim que Deus faz conosco, irmãos? Você ama a Deus acima de todas as coisas? Amo. Aí Deus faz assim, faz isso para mim. Eu não, manda o pastor. Faz isso. Não, manda o outro. Irmão, nós estamos precisando. Eu não, mas logo eu. Você ama a Deus mesmo? Deus imputou mesmo graça no seu coração? De verdade? Você foi salvo? De verdade pela graça de Deus? Querido, a salvação não é desacompanhada de amor. Quando Deus chega no nosso coração, Ele promove transformação. E eu quero encerrar, lembrando que Jesus Cristo, Ele diz que a árvore que dá fruto, Ele vem e adorna essa árvore. Não é isso que Ele falou? Ele vem e enfeita essa árvore. É isso que Ele falou? Não. Ele falou assim, o ramo que está dando fruto eu vou e corto. Eu podo, para dar mais fruto ainda. Essa semana que passou eu fui visitar, nós estávamos lá em Caxias. Os holandeses queriam conhecer lá uma vinícola. Nós fomos lá comprar um suco de uva. E vimos lá as videiras. O cara estava explicando, eles dão uma aula, né, lá para a gente. Ele estava explicando, olha, do ramo principal, dessa grossura, sempre saem os ramos. Quando sai 2 ramos, a gente vem e corta um. Que é para aumentar a produção no outro. Falei para ele. Falei, rapaz, Jesus já tinha ensinado isso há muito tempo. Você está me falando isso agora? Jesus já ensinou isso há muito tempo. Ele disse, não, eu sei que eu já fui crente. Eu falei, rapaz, para falar a verdade, você nunca foi. Que você tivesse ido, você não deixaria de ser. Como que nós então começamos a dar frutos e vamos ficar felizes com os nossos frutos? Se Jesus Cristo diz que vem e poda, corta. Você imagina? Isso sente dor, querido. É cortar o que está nos atrapalhando de produzir fruto. É tirar de nós. E cortar dói. É tirar de nós algumas coisas que nós amamos, mas que atrapalha a nós produzirmos os frutos para o Senhor. Então, quando você começa a produzir fruto, acredite, o Senhor virá e te fará produzir mais frutos ainda. Nós andávamos nos nossos delitos e pecados e agora andamos nas boas obras que Deus preparou de antemão. Ainda não estamos vendo essas coisas com perfeição, mas acredita, querido. Esse mesmo apóstolo que escreveu essas coisas, ele diz que nós, até o dia de Cristo Jesus, nós seremos aperfeiçoados. Então, essa é uma esperança, não é? À medida que nós vamos ouvindo essas mensagens, o Espírito Santo age em nós, nos aperfeiçoa. Porque aquele que começou boa obra em nós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Fique em pé, amado. Eu queria orar com você e queria também, desde já, mais uma vez, rogar de Deus o seu perdão, para que nós então pudéssemos celebrar a ceia do Senhor. Senhor, muito obrigado mais uma vez pelo alimento espiritual que o Senhor nos deu. Obrigado por nos lembrar, Deus, que somos salvos unicamente pela fé, unicamente pela graça do Senhor. E que em consequência, como resultado disso, nós necessariamente precisamos, Senhor, aqui nesse mundo, andar nas boas obras que o Senhor preparou de antemão.
Ó Deus, nós estamos prestes agora a celebrar a ceia do Senhor, a participar com o Senhor dessa mesa. Somos chamados à comunhão com o Senhor, mas precisamos alcançar arrependimento em nosso coração. Talvez não estivéssemos, Deus, compreendendo ou praticando essas coisas tal como foram expostas. Nos ajuda então, Senhor, nos dá consciência do nosso pecado, daquele que temos agido errado diante do Senhor. Talvez, Deus, por má compreensão, mas às vezes por inclinação mesmo pecaminosa do nosso coração. E nos perdoa, Senhor. Perdoa-nos para que sejamos encontrados dignos de receber a comunhão com o Senhor. Abençoa-nos, Deus. Dá-nos, Deus, alegria, então, com essa ceia, com esse perdão que vem do Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.